paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente. A paz do Senhor Jesus, irmãos, querido ouvinte, louvado seja Deus. Eis aqui a irmã Tânia, da plataforma do YouTube, um canal de evangelização, de ensinamento da Palavra de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, clique no sininho de notificações para receber e também se inscreva no canal. Hoje, irmãos, nós continuaremos com a Palavra de Deus revelada. Hoje o Espírito Santo me direcionou, irmãos. Aqui está tocando um fundo, um louvor, Yeshua, que significa Jesus Cristo, né? Salvação. Ele fala de quando ele vem buscar o seu povo. Esse é o fundo musical, é um louvor entoado a Deus, que fala do noivo, né? O noivo que vem buscar a noiva. Yeshua é um louvor muito lindo. Escute. Tem instrumental e também tem um cantor chamado Fernandinho, né? Que canta esse louvor. Amém? Então, direcionado pelo Espírito Santo, irmãos, já é tarde da noite, irmãos, por isso que eu tô assim meio cansadinha. Hoje eu fiz muitas coisas, né? Entre em consagração, estava em oração. E o Senhor pediu para me ler uma palavra antes de qualquer coisa, tá? Para você, quando nós lemos aqui, louvado seja Deus. Depois oramos, viu, irmãos? No final a gente ora, tá bom? Vamos ser direcionados pelo Espírito Santo do Deus vivo. Diz assim, Isaías 45, versículo 2, a parte B do versículo, que diz assim, endireitarei os seus caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Como que o Senhor endireita os nossos caminhos tortos? Quebra as portas de bronze, né? Abre o coração, quebra lá o coração, né? Que é o nosso cérebro. E despedaça os ferrolhos de ferro. Como que o Senhor Jesus faz isso? Através da sua palavra. A sua palavra tem esse poder. Amém? Então o Senhor diz, já por essa palavra começa a ministração. O Senhor endireitará os seus caminhos. O Senhor despedaçará os ferrolhos, os muros de bronze. Assim te diz o Senhor. Nesta noite, né, irmãos? Hoje é dia 20 de junho de 2024. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Sou sua noiva apaixonada. De Jerusalém. É muito lindo esse hino, irmãos. É muito lindo esse louvor. Agora a gente tem que continuar com palavras, mas eu continuava aqui no louvor. Porque Deus habita onde? No meio dos louvores. Amém? Então vamos para a palavra, que já começou, né? Isaías 45, versículo 2. E agora direcionada pelo Espírito Santo. Eu ganhei um livro, irmãos. E esse livro, ele é inspirado nas Escrituras Sagradas. Ele é um livro companheiro da Bíblia, vamos dizer assim. Tudo que eu ler aqui foi extraído da palavra. Não é a Escritura Sagrada que eu vou ler aqui, mas ela é extraída das Escrituras Sagradas. O autor, né? Ele extraiu das Escrituras Sagradas. Então é uma reflexão diante da palavra, é um reflexo da palavra. E eu vou ler aqui alguns versículos, para nossa meditação.
assim diz o Senhor. Depois eu volto para a Escritura Sagrada e leio mais um capítulo de um livro das Escrituras Sagradas do Novo Testamento que o Senhor me direcionou. Amém? Então vamos lá, ó. Pra gente não demorar, né? Pra terminar rapidinho. Confesso aos irmãos que já é de madrugada, viu, irmãos? Estava orando ali e o Espírito Santo me direcionou. Então vamos ler alguns capítulos, ó. Eu vou ler aqui, capítulo 5, ó, dessa reflexão, deste livro de reflexão, que diz assim, ó. Capítulo 5? Ah, não, peraí, irmãos, que eu fui para outro livro. Aqui, ó, capítulo 5. Aqui. Louvado seja Deus. Pode glorificar, viu, irmão, irmã. Prontinho aqui, não. 5. Voltemos. A gente deixa tudo no jeito pra depois, sabe? Muda tudo, aí a gente volta de novo. Glória a Deus. Agora sim, ó. Preste bem atenção, tá? Eu vou tentar ler rápido, mas de forma que nós venhamos entender e refletir. É um livro baseado nas Escrituras Sagradas, não é a Escritura Sagrada, mas é baseado nelas, e é um texto de reflexão, amém? E de aprendizado também. Louvado seja Deus. Olha, eu vou começar. Para obterem salvação, os homens devem arrepender-se e guardar os mandamentos, nascer de novo, purificar suas vestes, por meio do sangue de Cristo, ser humildes, despir-se do orgulho e da inveja e praticar obras de retidão. Aquele que pratica o mal são filhos do diabo. Lembra que eu li isso no último cultinho? Aquele que diz que não pecar, no pecado já está. Aquele que diz não pecar, mentiroso é. E aquele que faz faz más obras e diz que é de Deus, mentiroso é e filho do adversário é. Lembra que eu li? Os nomes dos justos serão escritos no livro da vida, aproximadamente 83 anos antes de Cristo. Já se falava lá atrás, antes de Cristo. Entendeu? Então é um livro de história, irmãos, mas que fala baseado da palavra. Esse aqui é baseado em livro de João, capítulo 1, né? Lá do Novo Testamento. Pode ir lá, dá uma olhadinha. Aí vamos aqui, ó. Eis que vos digo que eles foram salvos das mãos do povo do rei. Eis que depois disso foram escravizados pelas mãos dos lamanitas, né? É a história, né, da Bíblia. No deserto, sim. Digo-vos que estavam no cativeiro e novamente o Senhor os libertou da escravidão pelo poder da sua palavra. Tudo é através da palavra. E fomos trazidos para esta terra e aqui começamos a organizar a igreja de Deus também por toda essa terra. Eis que vos digo, meus irmãos, vós que pertenceis a esta igreja, haveis conservando suficientemente na lembrança do cativeiro de vossos pais. Sim, haveis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia, a paciência de Deus para com eles, né? Um povo rebelde, né? Que é o povo de Deus. E ainda mais haveis conservado suficientemente na lembrança que ele livrou suas almas do inferno. Eis que lhes transformou o coração, sim, despertou-os de profundo sono e eles despertaram para Deus. Eis que estavam em meio à escuridão, não obstante suas almas foram iluminadas pela luz da palavra eterna. Sim, estavam cingidos pela ligadura da morte e pelas correntes do inferno, e uma destruição eterna esperava-os. Quem são esses, né? Os nossos pais, né? Aqueles que não conheciam a Deus e se conheciam a Deus, mas desviaram, né? Então aqui esse texto relata, e a Bíblia também nos diz, para não termos os mesmos erros que os nossos pais.
né? Ô, Tânia, meu pai e minha mãe eram pessoas ótimas. Eu digo na luz da espiritualidade, né? Através da palavra. Amém? E agora vos pergunto, meus irmãos, foram eles destruídos? Eis que vos digo que não foram. E novamente perguntou, foram rompidas as ligaduras da morte e soltas as correntes do inferno que os cingiam? Digo-vos que sim. Foram soltos e as suas almas expandiram-se e cantaram o amor que redime. E digo-vos que estão salvos. Quem? Esses que pecaram, o Senhor perdoou, né? E agora vos pergunto, eis que condições foram salvos? Sim, que fundamento tinham para esperar a salvação? Qual foi a causa de haverem sido libertos das suas ligaduras da morte? Sim, e também das correntes do inferno. Eis que vos posso dizer, não acreditou meu pai nas palavras que foram transmitidas pela boca, né? E não foi ele um santo profeta? Não disse as palavras de Deus e neles não acreditou meu pai? E em virtude de sua fé verificou-se uma grande mudança em seu coração. Eis que vos digo que tudo isso é verdade. Eis que ele pregou a palavra aos vossos pais e os seus corações também se verificou uma grande transformação e humilharam-se e depositaram confiança de Deus verdadeiro e vivo. Depositaram a confiança no Deus verdadeiro e vivo. Eis que foram fiéis até o fim, portanto foram salvos. Então, quando nós somos fiéis e acreditamos no Deus verdadeiro e vivo, somos salvos. Até o final, né, somos salvos. E agora é isso que vos pergunto, meus irmãos da igreja. Haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem? O autor aqui pergunta, né? Se nós nascemos de novo, né? Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Exerceis a fé da redenção daquele que vos criou? Olhais para o futuro com os olhos da fé e vedes este corpo mortal levantando em imortalidade, esta corrupção levantada em incorrupção, para apresentar-se-vos diante de Deus e sede julgados de acordo com as obras feitas do corpo mortal? Digo-vos, podeis imaginar ouvir a voz do Senhor dizendo, naquele dia, vinde a mim, benditos do meu Pai, pois eis que as vossas obras foram obras de retidão na face da terra? Tudo isso aqui o autor está perguntando a ti e a mim, né? Ou imaginais que podereis mentir ao Senhor naquele dia, dizendo, Senhor, nossas obras foram retas na face da terra, que Ele vos salvará? Tem gente que acha que vai conseguir enganar Deus, entendeu? Naquele dia não, nem hoje nem aquele dia. Que dia, irmã? Aquele dia que o Senhor fará o juízo, né? Todo homem, toda mulher passará pelo trono, né? Do juízo final. Ou de outra maneira, podeis imaginar vos ante o tribunal de Deus com a alma cheia de culpa e remorso? Tendo uma lembrança de todas as vossas culpas? Sim, uma perfeita lembrança de todas as vossas iniquidades? Sim, uma lembrança de que haveis desafiado os mandamentos de Deus? Olha que forte, irmão. O autor pergunta. Eu achei importante ler isso aqui. Achei importante para nós refletirmos. Perguntando-vos, podereis naquele dia olhar para Deus com um coração puro e mãos limpas? Louvado seja Deus. Pergunto-vos, podereis levantar os olhos, tendo a imagem de Deus gravada em vosso semblante? Pergunto-vos, podereis pensar em ser salvos quando vos haveis deixado subjugar pelo inimigo, né, pelo diabo? Digo-vos que sabereis naquele dia que não podes ser salvos, pois ninguém pode ser salvo em suas vestimentas, tenham sido sem antes sido lavadas até ficarem brancas. Sim, suas vestimentas devem ser purificadas até ficarem limpas de qualquer mancha, pelo sangue naquele de que nossos pais falaram, qual deverá vir para redimir o seu povo dos seus pecados. E agora vos pergunto, meus irmãos,
como vos sentireis, se vós apresentardes perante o tribunal de Deus, tendo as vossas vestimentas manchadas de sangue e de toda espécie de imundície? O que testemunharão essas coisas contra vós? Vai ter alguma coisa contra vós? Hoje e naquele dia? Eis que não testemunharão que sois assassinos? Sim, e também que sois culpados de toda espécie de iniquidade? Assassinos têm várias formas de falar de um assassinato, né? Eis que, meus irmãos, supondes vós que tal pessoa pode ter um lugar onde sentar-se no reino de Deus, como Abraão, como Isaac, como Jacó? São passagens bíblicas, né? São os personagens da Bíblia, esses três. Abraão, todo mundo sabe que é o pai da fé, né? E também com todos os santos profetas cujas vestimentas são limpas, imaculadas, puras e brancas? Que não dá para ser um profeta com as manchas, né? Digo-vos que não é menos que façais de nosso Criador um mentiroso desde o princípio, né? Porque se você não tiver com a vestimenta branca, se você não tiver diante de Deus com mãos limpas, o Criador é mentiroso? Porque Ele diz que nós temos que estar com as nossas vestes limpas e as mãos limpas diante dEle. E como que tem gente que acha que vive a vida de qualquer jeito e vai pro céu? Deus é mentiroso? O autor está perguntando. Digo-vos que não, menos que façais o nosso Criador um mentiroso desde o princípio, ou suponhais que ele seja um mentiroso desde o princípio. Não podeis supor que esse possa ter um lugar no reino dos céus, mas serão expulsos porque são os filhos do reino do diabo. Forte, né, irmãos? E agora? Eis que vos digo, meus irmãos, se haveis experimentado uma mudança de coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor, que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isso? Tendes vós conservado inocentes diante de Deus? O tempo todo o autor nos pergunta, né? Nos desafia, né? Louvado seja Deus. Podereis agora sentir isso? Tende vós conservado inocentes diante de Deus? Podereis dizer dentro de vós mesmos, se fosseis chamados pela morte neste momento, que haveis sido suficiente e humildes, que vossas vestimentas foram limpas e esbranquecidas pelo sangue de Cristo, o qual virá para redimir seu povo dos seus pecados? O autor faz uma pergunta aqui: se o Senhor Jesus viesse te buscar agora, está preparado? Louvado seja Deus. Forte, né? Ai, peraí, deixa eu arrumar aqui a roupa, né? Eis que estáis despidos de orgulho? Digo-vos que, se não estáis preparados para comparecer perante Deus, né? Se você ainda tem orgulho, se você, né, que todos nós temos que se despir o tempo todo de sentimentos, né? Sentimentos, de ações, de vontades. Senão você não está preparado para chegar diante de Deus. Eis que deveis se preparar rapidamente, pois o reino dos céus está próximo. E o que não estiver preparado não terá vida eterna. Eis que pergunto: há alguém entre vós não despido de inveja? Digo-vos que esse não está preparado. Eu quisera que se preparasse rapidamente, pois a hora se aproxima e ele não sabe quando chegará o tempo, porque esse não se acha sem culpa. E novamente vos pergunto: há alguém entre vós que zombe de seu irmão, ou que se acumule perseguição contra ele? Tem pessoas que zombam uma das outras, perseguem umas às outras e acham que vão para o céu. Acham que, né, está tudo bem. E novamente eu vos pergunto: há alguém entre vós que zombe do seu irmão ou acumule perseguição contra ele? Ai dele, pois não está preparado, e está próximo o tempo em que deve se arrepender. Do contrário, não será salvo. Sim, ai de todos vós que praticais a iniquidade, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o Senhor Deus assim disse. Eis que ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhe estão estendidos, e ele diz: arrependei-vos e receber-vos-ei, né, Deus. Sim, diz ele: vinde a mim e participei do fruto da árvore da vida. Sim, comereis e bebereis livremente o pão
e água da vida. Sim, vinde a mim e apresentai. Louvado seja Deus. Obras de retidão, e não sereis cortados e lançados ao fogo. Pois eis que é chegado o tempo, e que aquele que não apresentar-se bons frutos, ou seja, aquele que não praticar obras de retidão, terá motivos para chorar e lamentar-se. Os obreiros da iniquidade, vós que estáis inchados com as coisas vãs desse mundo, vós que professastes haver conhecido os caminhos da retidão, e não obstém, vos haveis perdido como as ovelhas sem pastor, apesar de um pastor vos haver chamado vos ainda, mas não quereis dar ouvidos à sua voz, a voz do pastor, né? Eis que vos digo, que o bom pastor vos chama, sim, eu sou o próprio nome que vos chama, que é o nome de Cristo. E se não quereis dar ouvidos à voz do bom pastor, ao nome pela qual sois chamados, eis que não sois ovelhas do bom pastor. E agora, se não sois ovelhas do bom pastor, de que rebanho sois? Eis que vos digo que é do diabo o vosso pastor, e pertenceis ao seu rebanho. E agora quem pode negar isto? Eis que vos digo que isto negar é mentiroso e filho do diabo. Se você negar, é aquilo que eu falei no outro cultinho, e comecei falando aqui também. Se você nega que você é filho do diabo, filho do adversário, fazendo obras más, né, que não condizem com a palavra de Deus, você está mentindo e é filho do inimigo. Porque vos digo que tudo que é bom vem de Deus, e tudo que é mal vem do adversário, do diabo aqui, né? O autor está falando. Portanto, se um homem apresenta-se boas obras, ele é ouvido e dá ouvidos ao bom pastor, segue-o, mas quem apresenta obras más se torna filho do diabo, porque dá ouvidos à sua voz e segue-o, né? E quem assim procede deve receber dele o seu salário, porque consequente recebe como salário a morte. Quanto às coisas concernentes à retidão, estando morto para todas as boas obras. E agora, meus irmãos, quisera que me ouvissem, porque falo com a energia da minha alma. Pois eis que vos falei claramente, ou seja, de acordo com os mandamentos de Deus, para que não possais errar. Ele fala com a alma aqui, o autor, né? Mas ele fala dentro da palavra, para que não venhamos errar. Porque fui chamado para falar desta maneira, segundo a santa ordem de Deus que está em Cristo Jesus. Sim, fui ordenado a levantar-me e testificar a este povo as coisas que foram ditas por nossos pais, concernentes às coisas que hão de vir. E isto não é tudo, não suponde que seu próprio saiba dessas coisas. Eis que vos testifico que sei que estas coisas de que ele falei são verdadeiras, e como supondes que eu tenho certeza da sua veracidade? Eis que vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus, e que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber essas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou por seu Santo Espírito, e esse é o Espírito da revelação que está em mim. E ainda mais digo-vos que assim me foi revelado que as palavras que foram ditas por nossos pais são verdadeiras, em conformidade com o espírito da profecia que está em mim, o qual também existe pela manifestação do Espírito de Deus. Digo-vos que sei por mim, mesmo que tudo quanto vos disser, concertemente as coisas que hão de vir, é verdadeiro, e digo-vos que sei que Jesus Cristo virá. Sim, o Filho unigênito do Pai, cheio da graça e misericórdia e verdade. Eis que é ele que vem, para tirar o pecado do mundo, sim, os pecados de todos os que creem, finalmente em seu nome. E agora vos digo que esta é a ordem segundo a qual eu fui chamado, sim, para pregar aos meus amados irmãos, sim, e a todos que habitam na terra, sim, para pregar a todos, tanto velhos como jovens, tanto como escravos como os livres, sim, eu digo a vós, idosos e também os de meia idade, e a nova geração, sim, para declarar-lhe que devem arrepender-se e nascer de novo. Um livro assim com uma explicação bem simples, né?
E assim diz o Espírito: arrependei-vos, todos vós, dos confins da terra, porque o reino dos céus está próximo. Sim, o Filho de Deus vem em sua glória, em sua força, majestade, poder e domínio. Domínio, sim, meus amados irmãos. Digo-vos que o Espírito afirma: eis que a glória do Rei de toda a terra, também o Rei do céu, muito em breve brilhará entre todos os filhos dos homens. E também me diz o Espírito: sim, clama com voz potente, dizendo: vai e dize a este povo: arrependei-vos, porque, a menos que vos arrependais, não podereis de modo algum herdar o reino dos céus. Sem arrependimento, quantos cultos eu disse isso, irmãos? Sem arrependimento, não tem reino dos céus, né? E tudo a dizer-vos que o Espírito afirma: eis que o machado está posto à raiz da árvore. Portanto, toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Sim, um fogo que... Ai, meu Deus, ainda falta muito. Que não pode ser consumido, um fogo inextinguível. Ouve, lembra-vos do que é santo e do que o santo diz, né? O santo, né? Deus. E agora, meus amados irmãos, eu vos pergunto: podeis refutar estas palavras? Sim. Podeis pôr estas coisas de lado e pisar o santo sob os pés? Sim. Podeis inchar-vos com o orgulho do vosso coração? Sim. Persistirem em usar vestimentas luxuosas e pôr coração nas coisas vãs do mundo, nas vossas riquezas? Sim. Persistirem em supor que sois os melhores uns que os outros? Sim. Persistirem na perseguição de vossos irmãos, que se humilham e seguem a santa ordem de Deus, pela qual foram trazidos para esta igreja, tendo sido santificados pelo Santo Espírito, e verdadeiramente apresentam obras dignas de arrependimento? Tem pessoas que dão risada, né? De quem se santifica, né? Então isso, o Senhor, ele vê, ele assiste, né? Sim, persiste em voltar as costas aos pobres e aos necessitados, e a negar-lhe vossos bens? E finalmente, todos vós que persistem em vossas iniquidades, digo-vos que estes são os que serão cortados e lançados ao fogo, a menos que rapidamente se arrependam. E agora digo a todos vós que desejais seguir a voz do bom pastor: afastai-vos dos iníquos, conservai-os separados, e não toqueis em suas coisas imundas. Louvado seja Deus! Eis que seus nomes serão apagados, a fim de que os nomes dos iníquos não sejam contados com os nomes dos justos, para que se cumpra a palavra de Deus, que diz: os nomes dos iníquos não serão misturados com os nomes do meu povo. Olha, porque os nomes dos justos serão escritos no livro da vida, e a eles considerei uma herança, a minha mão direita. E agora, meus irmãos, que tendes a dizer contra isto? Digo-vos que vos manifestardes contra isto não importa, pois a palavra de Deus deve ser cumprida. Você que não confia, não acredita, não muda nada. Eu não acredito em Deus, eu não acredito no inferno, eu não acredito na palavra, eu não acredito em nada disso, eu não acredito que Jesus não vai voltar. Não muda nada. A palavra vai ser cumprida, independente da sua opinião, independente da minha opinião. A palavra de Deus vai ser cumprida. É isso que está falando aqui o autor. Pois qual é o pastor entre vós que, tendo muitas ovelhas, não zela por elas, para que os lobos não entrem e não devorem-lhe o rebanho? Eis que se um lobo entrar no meio do seu rebanho, não o porá para fora? Sim, e no final, se lhe for possível, ainda destrói. O lobo não invade aqueles que são de Deus, que Deus coloca para fora, e se não, os destruir. E agora vos digo que o bom pastor vos chama, e se terdes ouvidos a sua voz, e vos levará ao seu redil, e sereis suas ovelhas.
E eles ordenam a vós que não permitais a nenhum lobo voraz entrar no meio de vós, para que não sejais destruídos. E agora ordeno-vos na linguagem daquele que nos ordenou, que procureis seguir as palavras que vos disse. Falo por meio dos mandamentos a vós, que pertenceis à igreja. E aquele que não pertence à igreja fala por meio do convite, dizendo: Vinde e sede batizados para o arrependimento, a fim de que também partilhe do fruto da árvore da vida. Glória a Deus. Não é bonito, irmãos? Um livro paralelo à palavra. Não é bonito? Eu achei lindas as palavras e simples. Fala bem dos exemplos de como que você deve servir a Deus, do arrependimento. O tempo todo o autor fala. Ele frisa: se arrependa, se separe, não faça o que não é bom, não persiga, né? Não persegue ninguém, não faça mal a ninguém, se volte para Deus, para a sua palavra. O tempo todo o autor fala, faz perguntas para nós refletirmos. Se você faz A, B, C errado, você acha que você vai herdar o reino dos céus? O próprio autor pergunta o tempo todo, ele faz a nossa mente refletir o tempo inteiro. Se você não entendeu, se você não guardou tudo, volta o culto e continua. E escuta novamente. E assim, você fazendo essas coisas, que eu refleti em cima disso, que eu acabei de ler aqui desse livro, Deus endireita os caminhos tortuosos. Louvado seja Deus. Quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Agora vamos lá para a palavra, irmãos. Agora eu estou indo para a palavra, tá? Para o livro mesmo. Tiago, irmãos, livro de Tiago, Novo Testamento. Deixa eu achar aqui onde está o livro de Tiago, glória a Deus. E a gente já encerra, tá? Com uma oração. Quanto tempo? 32 minutos. Eu vou ler bem rapidinho Tiago. Vai, cadê o livro de Tiago? Peraí, deixa eu fazer assim, senão eu não encontro. Timóteo. Tiago 1, eu vou ler bem rapidinho, tá? Esses são pouquinhos versículos, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andavam dispersas, saúde, acerca das provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes nas várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência da sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus em tudo dá liberalmente, e não a lança em rosto e será-lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que levada por vento é lançada uma para outra, né? Aquele que duvida da palavra é como se fosse a onda do mar, sabe? Que vai e volta, né? Não tem constância, né? Não pense tal homem que receberá o Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Um homem de coração duplo, né? Uma hora pensa uma coisa, outra pensa outra. Mas glorie-se no irmão abatido, na sua exaltação. Eu não estou conseguindo ler. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aperto parece assim, murchará também o rio em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus, sou tentado, porque Deus pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e
controlado pela sua própria consubciência, né? Depois, havendo a consubciência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, quem há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, sobre a prática da palavra de Deus. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebeis com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho e seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se fogo e se esqueceu como era. Aquele que, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuidar de ser religioso e não refrear a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com que Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Eu até coloquei, irmãos, louvado seja Deus, terminando, esse último versículo aqui dos meus status. A verdadeira religião imaculada que Cristo gosta é quando você ajuda uma pessoa que precisa e não se envolve com os pecados deste mundo. Essa é a verdadeira religião. Amém? Então aqui Tiago fala que quando nós somos tentados, quando nós somos provados, isso nos gera paciência para a gente passar por ela e ter vitória. Amém, irmãos? É até aqui, Senhor Jesus, louvado seja Deus. Tem mais uma coisinha, irmãos, que eu queria aqui ler bem rapidinho, né? Que é, olha, veio certinho, irmãos. Certinho, veio. Obrigada, Jesus. Isso aqui foi a maior confirmação. Eu vou terminar resumindo. Para ser salvo, tem que ter arrependimento, tem que ter o batismo. Para se endireitar os caminhos tortuosos, os muros de bronze, né? E os ferrolhos, precisa conhecer a palavra de Deus, precisa de oração, precisa ir à casa de oração, precisa ler as escrituras, precisa se botar diante de Deus. Isso endireita os caminhos e refletir sobre o que foi dito. Isso te leva para o céu e para boas práticas nessa terra e um caminho bom nessa terra, né? E eu termino dizendo assim, ó. É um conselho da parte de Deus para mim e para ti. Aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres, e Ele dirigir-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que Ele possa velar de ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus, e se fizeres essas coisas, será elevado no último dia. Então você tem que, todo teu pedido tem que ser a Deus, e isso vai fazer você, os seus pedidos, né, o seu se reverenciar diante de Deus,
Ele te traz um sono bom, um sono reparador e ao acordar um coração grato a Deus. Isso te levará para o céu. Pedir somente as coisas a Deus, que Ele te direciona, e isso te traz, você tendo um coração de retidão, um coração grato, se curvando somente diante de Deus, isso te traz um sono reparador. Deus, Ele vela pelo teu sono, vela pelo teu dia, e você, ao amanhecer, agradeça por tudo, tenha um coração grato. Isso te levará para o céu. Faça isso todos os dias, assim diz o Senhor, para mim e para ti. Até aqui, o Senhor falou. Vamos fazer uma oração e assim terminaremos este culto. E Tiago 1, irmãos, esse livro que eu acabei de ler, das Escrituras Sagradas, né? Não essa reflexão, Escrituras Sagradas. Tiago 1, Novo Testamento. Engraçado, o Senhor me deu essa palavra em casa. Na terça-feira foi oração onde eu congrego, né? Na terça-feira de manhã eu fui lá em oração. A gente fica mais ou menos 1 hora orando ali, na presença de Deus, e depois a irmã dá uma palavra. E a irmãzinha que trouxe a palavra, ela leu exatamente Tiago 1, confirmação para mim trazer essa palavra para vocês. Ninguém sabia que o Senhor tinha me dado Tiago 1, e a irmãzinha ali abriu Tiago 1. Eu postei também o livro de Tiago 1, acho que o último versículo. Leia Tiago 1 várias vezes. O Senhor está falando aqui de salvação, de libertação, de purificação de mente e das mãos, né? As mãos limpas, as vestes lavadas com o sangue de Jesus. Amém? Então, levamos o nosso pensamento ao trono da graça. Na comunhão, irmãos, querido ouvinte. O culto foi direcionado por Deus. Falei da maneira que Deus permitiu-lhe aquilo que Deus me ordenou. Que tudo é pelo Espírito Santo do Deus vivo. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por este culto, por essa oportunidade, por perdoar os meus pecados, Senhor, por essa força, por essa graça. Louvado seja Deus e por me prometer a coroa da vida eterna, Pai. Se eu permanecer firme, forte e fiel até o fim. Senhor, eu peço, Pai, que essas palavras, Senhor, reveladas do seu direcionamento, Pai, seja direcionado às almas, às vidas, aos endereços certos, Pai. E tudo, Senhor, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Deus, né? Deus amado, que deu seu Filho único para morrer por nós naquela cruz do Calvário, Senhor. Que seja tudo para a honra e glória do seu nome. Tudo que eu liguei no céu, Senhor, seja ligado tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado no céu. Tudo para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Agora a irmã Tânia vai descansar, que é bem tarde. Hoje a irmã Tânia está de folga, mas amanhã, hoje, né? Se o Senhor me trouxer uma palavra, aqui trarei. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Deus seja louvado. A paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa noite. Dormam com Deus. Se for de dia, fiquem bem. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus.